Prezados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar, nesse tempo que nós temos, não muito tempo, obviamente, de Judas. E nós temos na nossa leitura, naquela apresentação em PowerPoint, perigo, falsos mestres. Poderia dizer que é o tema central, ou assunto central de Judas, que da mesma forma como Pedro, na sua segunda epístola, ele enfatiza, nesta epístola Judas polemiza contra os falsos mestres que se haviam intrometido na igreja. Eu abro aqui um rápido parênteses para dizer que os falsos mestres, geralmente, eles se intrometem na igreja. Embora até corroborando com aquilo que João fala, que eram de nós e saíram de nós. Mas naquela época também havia os que se intrometiam. Geralmente eram homens andarilhos, pregadores ambulantes, que andavam de igreja em igreja, de cidade em cidade, de província em província, pregando um falso evangelho, ensinando algo distorcido. Então, é interessante que em maior número, ao que parece que na época que foi escrita a segunda epístola de Pedro, ou seja, a coisa estava aumentando. E Judas aí está polemizando, ele está combatendo os falsos mestres. É uma coisa muito séria, a qual nós precisamos hoje também ter muito cuidado. Ela foi escrita para motivar os crentes a defender a pureza da doutrina e da vida cristã diante dos ataques dos falsos mestres. Comentando esta epístola, a carta de Judas foi escrita a fim de prevenir os cristãos em geral contra os falsos mestres que estavam espalhando ideias erradas nas igrejas. Eu, abrindo outro parênteses aqui neste comentário, eu sempre digo que a prevenção é uma das melhores armas que o crente tem. O jejum, a oração, são medidas preventivas para o crente aguentar, suportar um ataque do diabo, uma luta, uma prova, uma crise. E o ensino da palavra, a orientação bíblica também, ela é um modo de nos prevenir contra os falsos mestres, contra aqueles que espalham também hoje ideias erradas. Eu não sei se no passado ou agora no presente esta disseminação é maior ou não. Eu observo que em muitos lugares há muitos ensinamentos errados, há muitos falsos mestres. E eu arrisco a dizer que, proporcionalmente falando, hoje tem muito mais. Então, quanto mais, pior. Quanto mais, maior cuidado. Quanto mais, maior e melhor prevenção. Esta carta, que é parecida com a segunda carta de Pedro, procura animar os leitores a combater a favor da fé que, uma vez por todas, deu ao seu povo. Isso você vai encontrar no capítulo 1, no versículo 3. O autor recomenda que os leitores continuem firmes e não se deixem levar por esses enganadores, os quais receberão o castigo que merece. Observem esta parte aqui que nós acabamos de ler. Os leitores são recomendados a continuarem firmes. A Bíblia fala de firmeza, de constância, ser firmes e constantes. Voltamos lá para 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala isto. Ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E nós, neste tempo, não devemos nos deixar levar por esses enganadores. Eles certamente receberão o castigo que merecem. Muitas vezes eu vejo falsos mestres, eu conheço alguns que por décadas, eu não estou falando de meses, eu estou falando de décadas, ensinaram coisas erradas. Eu lembro de um quando eu era criança, recém-convertido, havia programas na rádio,
e aparecia um que vinha missionário fulano de tal, e as pessoas escreviam cartas para ele, e ele tinha na hora, eu abro aspas aqui, ele tinha uma revelação na hora, mas ele sempre dizia que era macumba, bruxaria, trabalho pesado, e eu lembro, eu cresci vendo aquilo, e um dia na televisão, um dos poucos programas evangélicos que tinham na época, eu vejo um homem pregando com outro nome, mas a voz era muito parecida da voz que eu ouvia na rádio. E era exatamente a mesma pessoa, já com outro nome, mas com o mesmo conto, se é que eu posso chamar assim. Então nós vemos ensinamentos errados, nós vemos falsos mestres, mas certamente eles vão receber o seu castigo. Parece que a segunda epístola de Pedro tinha passado pelas mãos de Judas, e que ele se sentiu impelido a escrever a respeito da apostasia que Pedro predissera e que já começara a se manifestar na igreja. Talvez seja por isto que Judas enfatiza tanto, porque no tempo de Pedro estava predizendo e Judas estava vivendo esta manifestação de apostasia, de falsos mestres e falsos profetas. O uso da literatura apócrifa nesta epístola levantou muitas dúvidas quanto à canonicidade desta epístola. Judas mencionou livros pseudográficos. Então, nesta breve epístola, ele vai citar os livros de Enoque, a Ascensão de Moisés. Estes livros, eles foram produzidos no começo do primeiro século por escritores judeus que procuravam defender os ensinamentos de suas seitas ou partidos, apelando para a autoridade dos dirigentes do Antigo Testamento. Eu tenho aqui somente uma observação a isto. Quem sou eu para dizer que um livro que não está no cânon das Escrituras é inspirado ou não? Porque, na verdade, se nós formos ver, os 66 livros que nós temos, eles foram um arranjo. É todo um arranjo. Eu sei que Deus até usa isto, ou usou isto, mas muitos livros, digamos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, não entraram por uma questão pessoal. Muitos livros do Novo Testamento que poderiam hoje estar sendo lidos por nós, não são porque alguém disse que não. E quem é esse alguém para dizer não? Por exemplo, a famosa tradução King James, que agora nós temos até em português, eu até não entendo porque uma versão em inglês foi traduzida para o português e as pessoas têm aí como uma grande coisa. A tradução King James, ela foi um arranjo. O rei da Inglaterra, o King James, rei Tiago, o rei, ele encomendou a tradução desta Bíblia para a língua inglesa. E ele, na época, ele tinha problemas de cunho moral, de cunho pessoal, e ele, como rei, ele deu a ordem para que se escrevesse. E muitas palavras que estão inseridas nesta versão em inglês, não estou falando da versão traduzida para o português, a qual eu não concordo, foram arranjos. O rei dizia, não, eu não quero que entre isto, eu não quero que entre aquilo. E hoje as pessoas têm como uma sagrada escritura. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, com certeza. Mas que tem arranjos humanos, tem, e nós não podemos negar isto. Assim como certas doutrinas que aparecem são doutrinas humanas. Deus não disse, Deus não ordenou. E nós, às vezes, temos aquilo como sacrossanto. Apenas uma observação dentro deste comentário que nós acabamos de ler, desses dois livros aqui que estão sendo citados na Epístola de Judas. O nosso conteúdo aqui deste livro, ele é bem pequeno, é uma epístola
que tem praticamente um capítulo somente, é a introdução, os falsos mestres, avisos e conselhos, oração e louvor. Bem, nós estamos chegando ao final deste estudo da Epístola a Judas. Não vou dizer um estudo profundo, é apenas um ligeiro comentário, mas não poderíamos deixar de falar com vocês que estão estudando esta matéria, Panorama do Novo Testamento, que leiam atentamente o livro, que leiam versículo por versículo, analisem, comentem. É bom você fazer a sua própria observação. Bem, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Deus abençoe os irmãos, rica, abundante e poderosamente, no nome de Jesus.